A Igreja Batista, através do Ministério Palavra da Cruz, traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar abrindo as nossas Bíblias em Oséias. Eu quero ler dois textos. O primeiro se encontra em Oséias, capítulo 4. Eu vou ler apenas um versículo, o versículo 6. Oséias 4, 6. Assim declara a palavra de Deus: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Agora nós vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 38 e vamos até o 41. Segundo Reis, capítulo 4, de 38 a 41. Assim diz a palavra de Deus. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse a seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colicíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, muito obrigado, Pai, por esta manhã, pela alegria e pela liberdade que nós temos em poder abrir a Tua palavra, lê-la e explicá-la. Nós sabemos que é o Teu Espírito quem a interpreta para nós, porque é Ele que a inspirou. Ele é o único capaz de nos dar a revelação da verdade. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor tira toda a cortina dos olhos e do coração do Teu povo. Pai, que todos aqueles que nos ouvem nesta manhã, que o Teu Espírito Santo possa dar a eles a revelação da verdade. Venha revelar a pessoa e a obra de Cristo em nós. Pai querido, leva-nos cada dia mais a conhecer plenamente a verdade. E não permita, meu Pai, que a Tua palavra, que é a verdade, não volte para Ti vazia, mas que faça aquilo que lhe apraz e prospere para a qual foi designada. Nós entregamos esse tempo diante do Senhor e rogamos para que, por misericórdia, o nome do Senhor Jesus seja glorificado na salvação de pecadores. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amados, primeiro texto que nós lemos aqui: o meu povo está sendo destruído. Não que foi destruído, não que vai ser destruído, mas aqui é um gerúndio, aqui é um processo. O meu povo está sendo cada dia destruído. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. E aqui, amados, em 2 Reis, capítulo 4, nesse texto de 38 a 41, nós vimos que eles foram colher aquelas colicíntidas. Eles cortou em pedaços, colocaram na panela. A palavra fala, visto que não as conheciam. Então, da mesma maneira, a falta de conhecimento leva a pessoa à destruição. E estar se alimentando daquilo que não é a verdade, daquilo que nós não conhecemos, também leva à morte definitivamente e leva a pessoa exatamente para o inferno. Amados, nós temos que entender uma coisa, que a fome
ela castiga rigorosamente milhões de pessoas em todo o mundo. Por quê? Porque a fome ela produz uma coisa chamada dor. A fome produz uma coisa chamada desespero e leva a pessoa à morte. Por quê? Porque sem pão não há vida. E onde falta o alimento, a vida entra em total colapso. O pão, ele é a primeira necessidade básica do ser humano. Quando Jesus fez menção da necessidade humana em sua oração, a primeira coisa que ele nos ensinou a pedir ao Pai foi: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Este aqui é o alimento espiritual. Muitos pensam que Jesus está se referindo ao pão. Para este pão, que é a nossa comida e bebida material, nós não precisamos orar pedindo. Temos que orar agradecendo. Porque Jesus disse lá em Mateus 6, não vos preocupeis, não fiquem inquietos pelo que haveis de comer, beber e vestir. São 3 coisas essenciais e básicas na vida de todo ser humano e para os filhos de Deus também. Só que nós não precisamos pedir a Deus que Ele nos dá o almoço, arroz, feijão, o jantar, o café da manhã, porque isso Ele prometeu que Ele daria. É comida, bebida e vestimenta. Não vos preocupeis com isso, disse o nosso Senhor. Então tem muitos crentes aí, incrédulos, que oram para que Deus não deixe faltar o pão. Deus nunca vai deixar faltar o pão para seus filhos. Davi disse lá no Salmo 37, 25, fui moço, porém agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Agora, este pão nosso de cada dia nos dai hoje é o pão diário, é o pão que é Cristo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Este pão é Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu e alimenta, que dá vida ao mundo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, dai-nos mais uma porção de Cristo. Cristo, quando nós nos alimentamos dele, ele está sendo formado em nós. Irmãos, uma pesquisa feita entre crianças sobreviventes lá da Segunda Guerra Mundial, eles descobriram que, a despeito de estarem em lugar seguro e terem alimentos com fartura, eles não conseguiam dormir com serenidade. Por quê? Uma psicóloga, ela identificou naquelas crianças uma insegurança quanto ao suprimento para o dia seguinte. Então, ela recomendou que se desse a cada uma delas um pedaço de pão para segurar aí durante a noite. Assim, as crianças dormiam com segurança, né? O pão, irmãos, é uma necessidade básica e também uma necessidade indispensável para a nossa sobrevivência, porque sem ele, o desespero, a dor e a morte irão reinar, né? Agora, aqui nos dias do profeta Eliseu, houve uma grande fome na terra. O povo, ele andava inquieto. As pessoas andavam desesperadas, estavam completamente inquietas e procuravam pão, mas não havia pão. E o juízo de Deus, naquela época, estava castigando a terra. Ali o que reinava? A seca, a pobreza, a fome, assolavam todo o povo de Israel. Os famintos estavam dispostos a comer qualquer coisa que lhes acalmasse o seu estômago, fuzilados aí pela fome. Irmãos, e segundo a história, naquela época, chegou-se a vender uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Imagina como que a fome estava terrível, gerou naquele povo uma grande crise. Agora, foi nesse tempo de fome, de dor, de desespero, que Eliseu estava ali palestrando na escola de profetas para os discípulos dos profetas. Embora houvesse escassez de pão na terra, havia fartura do pão do céu. Eliseu era um homem cheio do Espírito de Deus e estava investindo sua vida no treinamento de outros obreiros que pudessem ensinar com fidelidade
a palavra de Deus, a verdade das Escrituras Sagradas. Naquela época, meus irmãos, por causa daquela grande fome que castigava a todos, Eliseu mandou ali um de seus discípulos fazer um cozinhado. Interessante que o homem que saiu ao campo a procurar ervas, ele trouxe veneno em vez de alimento. E quando todos já estavam se fartando ali do repasto, soou aquele grito: morte na panela, ó homem de Deus, a morte nesta panela. E eles não puderam comer aquele alimento. Queridos, você há de concordar comigo que o veneno, ele mata mais do que a fome. O veneno é mais perigoso do que a inanição. Aquelas colicíntidas não eram alimento, mas veneno. Eram instrumentos de morte e não de vida. Agora, irmãos, trazendo aqui para os nossos dias, fazendo uma contextualização, nós vemos que de forma semelhante, a morte espiritual principia no cardápio espiritual na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas morrem porque estão ingerindo veneno em vez de uma saudável refeição, porque há morte na panela. O primeiro sinal do fim dos tempos apontado por Jesus no seu sermão profético foi um engano religioso. Jesus, ele alertou para o fato de que se levantariam falsos mestres, falsos cristos e falsas doutrinas. É o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Nós estamos vivendo esse tempo da proliferação espantosa de novas doutrinas, de novas seitas e de novas igrejas. Há um panteão de novas crenças em que cada um pode abraçar a fé de acordo com a sua conveniência. As igrejas estão se transformando em supermercados espirituais, onde o freguês é quem determina o produto que ali é consumido. A gente vê, meus irmãos, que esse maldito mercantilismo religioso presente hoje dentro de algumas igrejas chamadas evangélicas sobrepõe-se às indulgências da Idade Média. A Idade Média, quando naquela época aqueles padres, aqueles bispos, aqueles cardeais vendiam as suas indulgências, hoje nós estamos vivendo muito pior do que aquela época. Esse mercadejamento da palavra de Deus é vergonhoso em nossos dias. Nós estamos vendo aí de camarote líderes religiosos sem escrúpulos criam igrejas para o seu enriquecimento. Já se fala até mesmo em pequenas igrejas, grandes negócios, ou em grandes igrejas, negócios fabulosos. Amados, eu fico abismado em observar líderes espirituais sem temor a Deus. Eles transformam a igreja numa empresa familiar, e o púlpito num balcão, e o evangelho num produto lucrativo, o templo numa praça de barganha, e os crentes em consumidores. Estamos vendo hoje que os escândalos estão se multiplicando em nosso país e ao redor do mundo também, promovidos por esses camelôs de luxo da religião do lucro, que estão aí acumulando fortunas e formam verdadeiros impérios econômicos através e pela exploração da fé. Esses líderes, mais amantes do poder e do dinheiro do que de Deus, pregam falsas doutrinas, vendem falsas promessas e enganam os incautos com um falso evangelho, que não é o evangelho da graça, não é o evangelho da ressurreição, da morte e da ressurreição, mas é um evangelho fajuto, mequetrefe, ilusório. Eles dão palha em vez de pão ao povo. Esses líderes são discípulos de Simão o Mágico. Eles se infiltram no meio da igreja evangélica para buscarem glórias para si mesmos, em vez de buscarem a glória que vem somente de Deus. Na verdade, meus amados, há muitos que estão se alimentando de veneno e não de pão. Correm atrás de ilusões e não da verdade. Estão buscando respostas para seus dramas em pretensos homens inspirados, em vez de buscarem a eterna e infalível verdade da palavra de Deus.
Meus irmãos, a mensagem da cruz, infelizmente, tem sido esquecida em nossos púlpitos evangélicos. Porque quando se prega a verdade, não atrai nenhuma multidão. O povo não quer ouvir a verdade. O povo quer ouvir o engano do seu próprio coração. Multiplicam-se aí esses chamados gurus espirituais, nesses redutos chamados evangélicos. E olha, queridos, eu não tenho nenhum respeito em dizer que essas pessoas desprovidas de entendimento espiritual, analfabeta das escrituras, oferecem aos famintos a palha de seus sonhos, visões e revelações. E por falta de conhecimento, o povo está perecendo. E por falta de pão, os famintos se empanturram de farelo do diabo. Hoje, amados, a igreja cresce em número, mas ela decresce em credibilidade. Hoje a igreja tem extensão, mas não tem profundidade. Hoje a igreja, nós estamos vendo que tem muita influência política, mas não tem poder espiritual. Ela tem carisma, mas não tem caráter. Não tem vida de Cristo. Estão completamente perdidos dentro desta redoma de um outro evangelho completamente humanista. Hoje a igreja tem muita adesão, mas ela tem pouca regeneração, tem pouca conversão. Olha, irmãos, é espantoso o crescimento numérico de igreja evangélica aqui no Brasil. No ano de 1990 até 2011, o ano passado, a igreja evangélica cresceu 63% aqui no Brasil, mas o país não mudou em absolutamente nada. As pessoas entram para a igreja, mas elas não são transformadas. É a mesma coisa que pegar um urubu, coloca ele dentro de uma gaiola, dá um banho nele de água oxigenada e ensina esse urubu a comer alpiste. O urubu gosta de carniça. Agora, o dia que este urubu morrer, o coração dele for trocado, como que uma pombinha, igual de uma pombinha, ele vai desejar uma comida santa. Ele vai querer alpiste. Olha, meus irmãos, hoje as pessoas se tornam evangélicas, mas não nascem de novo, porque nunca ouviram falar a respeito do novo nascimento. O caráter das pessoas não é transformado. Elas não se tornam novas criaturas. A vida não muda, a família não muda, a conduta não muda. Elas continuam construindo sobre a areia. Isso porque o evangelho não está mais presente nos púlpitos como verdade absoluta. Os pregadores de hoje estão falando mais de autoajuda do que da ajuda do alto. Eles pregam mais sobre o que o homem pode alcançar do que sobre a gloriosa obra da graça de Deus em Cristo Jesus a favor do homem. Na verdade, meus queridos, os pregadores estão atrás de aplausos e riqueza em vez de buscarem a glória de Deus e a salvação dos perdidos. Vemos aí os ufanistas. Eles chegam mesmo a afirmar que a igreja evangélica vai tomar de assalto a nação. Mas, ao mesmo tempo em que a igreja cresce no país, também aumenta a corrupção, a violência e a degradação moral. Eu falei para vocês, acho que o mês passado aqui, que 3 classes mais desacreditadas no Brasil são o 3P: político, polícia e pastores. Olha, irmãos, a igreja de hoje, ela perdeu a capacidade de influenciar, pois está como sal sem sabor que provoca náuseas em vez de apetite. A igreja está sendo mais conhecida na mídia pelos seus escândalos do que pela sua piedade. Olha, irmãos, aqueles que deveriam ser a maior referência de caráter na nação estão se tornando em pedras de tropeços, cometendo escândalos e os mais vergonhosos. Tem um amigo meu que mora lá no Paraná. Ele disse para mim o seguinte: olha, pastor Cláudio,
eu não assisto mais programas de humor na televisão. Eu assisto programas evangélicos, porque é uma palhaçada, é uma verdadeira pilhérias que faz com o povo, e eu morro de dar risada de ver essas pessoas bestas indo atrás de milagres, de curas. Irmãos, por que a verdade do Evangelho da Graça não é pregada mais em nossos púlpitos, na televisão, na mídia? Porque se pregar a verdade, e eu duvido, meus irmãos, que se pregar a verdade da palavra de Deus, que se você não nascer de novo você vai para o inferno, que se pregar que você tem uma natureza de cobra, de víbora, que você é transgressor desde o ventre materno, e que quem mente é filho do diabo, que se você não nascer de novo você vai para o inferno, eu duvido que essas pessoas vão querer frequentar essas megas igrejas. Não vai querer. Então lá tem aquilo que você está buscando, né? A tua bênção. Ali, você está buscando ali, fazendo tantas campanhas, né, para conquistar aí tantas terras, tantos carros. Mas por que não se faz campanha em como amar o próximo? Por que não se faz campanha em como morrer na cruz com Cristo? Precisamos compreender que a vida do cristão é a vida do seu cristianismo, mas os pecados do cristão são os mestres do pecado. O pecado do cristão é mais grave, mais hipócrita e mais danoso do que o pecado dos demais homens. É mais grave porque ele peca contra um maior conhecimento. É mais hipócrita porque ele denuncia o pecado em público e ele a pratica em secreto. Vive de aparência, e por isso que é mais danoso, porque quando ele cai, mais pessoas são atingidas pela sua queda também. Queridos, estamos vivendo uma época onde se multiplica-se o número de líderes religiosos que ocuparam posição de destaque em suas denominações e que caíram nas teias da sedução do sexo, do dinheiro e do poder. Aliás, são 3 barras difíceis que o homem tem que enfrentar, e muitas vezes ele cai. Primeiro que é a barra de ouro. Segundo é a barra de saia. E terceiro é o orgulho, que é uma barra. Olha, meus irmãos, a igreja contemporânea, ela está sentindo as dores de parto para dar à luz a Icabode. A glória de Deus ausentou-se das igrejas que trocaram sua bendita palavra por outro evangelho, o evangelho da prosperidade. Esse maldito evangelho da prosperidade. Porque no lugar da glória de Deus, os homens fabricaram um brilho plástico que tem cor, mas não tem calor. E no lugar do fogo de Deus, que inflama os corações pela sua palavra, motiva as pessoas à santidade, os homens acenderam um fogo estranho. Esse fogo fato tem aparência de fogo, mas não é fogo. Não é fogo de Deus, é fogo estranho. Tem aparência de fogo, mas não inflama os corações de zelo por Deus. Parece fogo sim, mas não purifica, nem aquece os corações. Irmão, a igreja dos nossos dias tem muitas nuvens carregadas sobre a sua tenda, e se ouve a partir dessas nuvens o estampido de fortes trovões, mas não se vê a descida das chuvas torrenciais e chuvas restauradoras. Na verdade, nós temos hoje muita propaganda, mas poucos frutos verdadeiros. Nós temos aí muito do homem e pouco de Deus. Olha, irmãos, nós estamos vivendo o tempo em que as novidades se multiplicam dentro das igrejas. A palavra de Deus, a Bíblia, é usada como um livro mágico e cabalístico para reverenciar todas as maluquices engendradas no laboratório da região do lucro, para ludibriar os incautos com uma fé sincrética e para enriquecer os líderes fraudulentos e cheios de ganância. Em nome de Jesus, esses pregoeiros de outro evangelho mantêm o povo no misticismo, e em nome de Deus, eles mantêm as pessoas prisioneiras de uma religião que abandona a Bíblia como a única regra de fé e prática. Para quê?
para alcançar a religião da experiência, do misticismo, da falsidade, do outro evangelho? Porque em lugar da exposição da verdade, eles estabelecem as campanhas de milagres. E em lugar do ensino da Bíblia, estabelecem a busca da prosperidade. Em lugar do arrependimento do pecado, estabelecem a libertação dos demônios. E em lugar da salvação, da regeneração, estabelecem a cura. E em lugar da ajuda do alto, estabelecem a autoajuda. Tem muita cura sim, mas como disse lá Jeremias 6,14, curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Amados, você há de concordar comigo, que eu estou pregando aqui, mas tem muita gente aí mordendo o rabo de raiva, dizendo que isso aí é uma loucura, que isso aí é uma mentira, mas... querido, se Deus me chamou para pregar essa verdade aqui, e eu vou continuar pregando, doa quem doer, porque é a verdade de Deus, para que você não seja enganado, para que você não seja iludido, para que você possa buscar e encontrar a verdade que só está numa pessoa, no Cristo crucificado. Lá naquela cruz ele morreu, mas ele também nos levou a morrer nele. Por isso que nós temos que confessar. Gálatas 2:20. Eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje as pessoas estão buscando muitos milagres, mas o maior milagre da face da terra é quando alguém crê em seu novo nascimento em Cristo e ganha a verdadeira filiação deste Pai justo, Pai santo. E enquanto uma pessoa não morrer com Cristo na cruz, ela não vai poder pertencer a Deus. Ela vai ser sempre um crente filho do diabo. Crente filho do diabo. É exatamente isso. Lá em Romanos, meus irmãos, no capítulo 7, olha o que a Bíblia diz. Romanos 7, versículo 4. Porque enquanto nós não ganharmos a nossa morte com Cristo para o pecado, nós continuamos, apesar de toda a nossa religiosidade, filhos do diabo. Romanos 7, 4, a Bíblia diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. O que significa morrer para a lei? A lei, Romanos 6, 23, fala que o salário do pecado é a morte. E em Ezequiel 18, 4 fala que a alma que pecar morrerá. Então cabe a todos os pecadores essa morte eterna. A morte lá do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas Cristo veio, ele experimentou a minha e a sua morte. Ele provou a minha e a sua morte para que nós nunca venhamos experimentar essa morte. Mas ele experimentou lá naquela cruz. Ele experimentou todo o desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando você crê que Cristo morreu, você também, para ser regenerado, para ser um cristão de verdade, você precisa crer na palavra de Deus que diz que ele morreu, mas nós também morremos. Assim também, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Porque enquanto você não crê que você morreu com Cristo, você pertence ao outro de lá de baixo, que é o diabo. Mas se você crê que você morreu com Cristo, você vai pertencer a outro, que é Deus, o Pai. Você agora é um filho de Deus. Mas se você não crê nessa verdade, você está perdido. Ainda que você foi batizado, ainda que você é um diácono, uma diácona, um presbítero, um pastor, um missionário, um bispo, seja lá o que você for. Se você não nasceu de novo, você vai para o inferno com toda a sua religião, com todo o seu conhecimento bíblico, porque você não creu na verdade da palavra de Deus. Este é o megafone de Deus. Acorda! É hora de nós acordarmos do sono. Tem muita gente dormindo espiritualmente. E esta palavra é para despertar você, para você tomar uma atitude, para você crer que você morreu com Cristo e Cristo é a sua vida. Não brinque com a sua alma, pelo amor de Deus, a sua alma é eterna.
Imagina se você chegar diante do trono e ouvir aquela voz do grande juiz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que você vai para o inferno. Ali não tem mais jeito. Por quê? Porque você deixou de crer na verdade da palavra de Deus, porque você deixou ser enganado pelo esquema e as arapucas da religião. Queridos, vivemos o tempo das novidades. Cada dia que passa tem mais uma novidade se levantando dentro das igrejas evangélicas. Por que não prega esta novidade que é Cristo? Cristo, a Bíblia diz que Cristo é tudo. E quando nós pregamos Cristo, nós pregamos tudo para as pessoas. Mas quando nós acrescentamos alguma coisa, isso é tremendo, irmãos. Ah, meus queridos, a Bíblia deixou de ser a única regra de fé e prática em muitas igrejas. Hoje as experiências místicas ocuparam o lugar da verdade revelada de Deus. A busca aí do subjetivo tomou o lugar da exposição objetiva da palavra. Os testemunhos de ícones, da nossa sociedade. Por exemplo, você sabia que a Gretchen é evangélica? Ela já se separou 14 vezes. E já fez, depois de crente, fez filme pornográfico com seu último marido. A Cláudia Leite é evangélica. No entanto, meus irmãos, é uma palhaçada que estão fazendo com o cristianismo em nossos dias. E o que é interessante é que tem muitos aí que se orgulham de ser evangélicos, mas não renascidos. Queridos, o povo está andando sôfrego atrás de astros humanos, mas está apático, dormindo com a mensagem do bendito Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da cruz. O culto hoje foi substituído pelo show evangélico, o show da fé. O show substituiu o derramar da alma diante de Deus. Meus irmãos, precisamos de uma nova reforma na igreja. A igreja precisa voltar-se para a palavra. Não temos autoridade para embocar a trombeta para fora dos nossos muros, sem antes chamarmos a própria igreja ao arrependimento. Nós estamos vivendo uma época onde os evangélicos estão vazios do evangelho da graça de Deus. E o juízo de Deus deve começar pela casa de Deus. Irmãos, viver sem reflexão é insensatez. Vestir as roupagens do triunfalismo ufanista, caminhando na contramão da verdade, é enredar-se por caminho de desastre. É tempo de a igreja chorar e chorar pelos seus próprios pecados. Lá, naquela época, havia ensino religioso lá em Israel. Lá estavam os estudantes de teologia, lá na escola de profetas, no seminário instituído por Eliseu. Aqueles alunos, eles estavam diante de um grande mestre. E Eliseu, ele era um santo homem de Deus, cheio de poder, que jamais negociara ali os seus absolutos, nem mercadejara o seu ministério. Foi nesse tempo, irmãos, de intensa pobreza, de fome, mas de busca do céu, que se ouviu este clamor: morte na panela, ó homem de Deus. Havia naquela época comunhão religiosa. A fome, a pobreza e a crise não dispersaram os discípulos dos profetas. Eles estavam ali juntos na crise. Porém, mesmo numa comunidade unida, onde reina comunhão, ainda corre-se o risco de ter morte na panela. Sabia? Porque havia uma liderança forte ali. Senão todos eles iriam morrer. E Eliseu era o sucessor de Elias, o grande profeta que desafiou o reinado do ímpio, Acabe. Lembra? Eliseu, ele tinha porção dobrada do espírito de Elias. Eliseu, ele fez o dobro de milagres realizados por Elias. Mas, entretanto, irmãos, mesmo ali sob a liderança de homem da estirpe de Eliseu, nós precisamos estar atentos ao perigo da morte na panela. Cuidado com o que você se alimenta. Hoje, a morte na panela está presente nos seminários, a morte na panela está nos institutos bíblicos,
A morte na panela estão nas igrejas, nas literaturas evangélicas, teológicas, nos púlpitos, nas músicas. Hoje o mundo invadiu o louvor das nossas igrejas. Meus irmãos, há ingredientes venenosos no cardápio que o povo de Deus está recebendo. Há muitos ensinos separados das Escrituras circulando no meio do povo de Deus. Há muito veneno misturado ao meio da comida que o povo de Deus ingere. Nós precisamos estar atentos. Senhor, tem misericórdia de nós. E um dos maiores equívocos da nossa geração pragmática é a afirmação de que onde existe uma multidão, aí está a verdade. O argumento é o seguinte: se a igreja está crescendo, então é claro que é obra de Deus. Porque se não fosse de Deus, o trabalho jamais poderia prosperar. E esse raciocínio é enganoso e diabólico. Essa conclusão está equivocada. Nem tudo que cresce é verdadeiro. Nem todo sucesso procede de Deus. Irmãos, nessa sociedade embriagada pelo sucesso, o critério na busca da verdade mudou radicalmente. O pragmatismo não se interessa pela verdade, não. Aliás, ele tem uma aversão por ela. O pragmatismo busca o que funciona. Não busca o que é certo, mas o que dá certo. Resultado? O resultado é não fidelidade. Por isso que é tudo que um pregador pragmático almeja: resultado e não fidelidade. Uma igreja, meus irmãos, não é automaticamente fiel por estar crescendo numericamente. Não se iluda com isso. Deus, ele não se interessa apenas por números. Deus exige o crescimento saudável da igreja. Deus não quer apenas admiradores. Ele busca discípulos comprometidos com a pessoa de Cristo, com a sua igreja. Olha, irmãos, nessa questão do crescimento da igreja, precisamos tomar 2 cuidados básicos. O primeiro deles é a numerolatria. O que é isso aí, a numerolatria? É a idolatração dos números, é um grande engano. A igreja, ela não deve ser apenas uma aglomeração de uma multidão, mas, sobretudo, um exército de pessoas convertidas, regeneradas, que passaram pela cruz e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Lembra da igreja de Sardes? Ela tinha nome de uma igreja viva aos olhos dos homens, mas ela estava morta aos olhos de Jesus. Quando Jesus pregou seu sermão sobre o pão da vida, aquela multidão de discípulos que o seguiam começou a se dispersar. Jesus não amaciou ali o seu discurso, também nem buscou um método mais atrativo para manter a multidão a qualquer custo. Irmãos, buscar resultados com o sacrifício da verdade não foi o método usado por Cristo. Por isso que nós temos que entender que nem todo crescimento é sinal de vida. Nem tudo que cresce é de Deus. Sabe por quê? Deixa eu colocar de outras palavras. As seitas heréticas também crescem. Será que ela é de Deus? Claro que não. O câncer também é um crescimento desordenado de células de morte. Será que é de Deus? Claro que não é de Deus. Jesus não se impressiona com as massas. Ele não busca plateia. Ele quer discípulos dispostos a negarem a si mesmos, que saibam tomar a cruz a cada dia. O caminho da cruz. Então, meus irmãos, quando nós enchemos a boca para falar do crescimento espantoso da igreja evangélica brasileira, com ufanismo, até anunciamos que a igreja evangélica tomará a nação de assalto e que nas próximas décadas seremos a maioria neste país. Precisamos entender, irmãos, que não é o evangelho que está crescendo em nosso país, mas outro evangelho, um evangelho híbrido, sincrético, um falso evangelho. O que nós estamos vendo na igreja brasileira evangélica não é tanto sinais de abundantes conversões, mas uma corrida galopante de inúmeras adesões. A julgar apenas aí pelo critério do crescimento. Nós temos de admitir que outras religiões e seitas estão crescendo. Nem tudo aquilo que cresce é de Deus, né?
E a igreja só vai crescer saudavelmente quando ela é e está firmada na verdade da palavra de Deus. E eu louvo a Deus que por ano em nossa comunidade vem 2 ou 3 pessoas. Por ano! Mas acho que vem é porque creem na palavra de Deus. E tem muita gente que está conhecendo a palavra, está ouvindo a palavra e está procrastinando, está deixando para depois. Talvez depois pode ser muito tarde. Olha, irmãos, mas eu quero falar sobre o segundo cuidado que precisamos tomar, é quanto à numerofobia. Esse aqui é o outro extremo. Ele é vivenciado por algumas igrejas que pensam que Deus não se interessa por números. Isso aqui é um grande engano. Deus, ele se interessa por números porque ele se interessa por gente. Jesus, ele contou em Lucas capítulo 15 3 parábolas em que nós vemos ali que a ênfase é a busca do perdido. O pastor que perdeu uma ovelha dentre 100 foi atrás da ovelha desgarrada, porque ela era importante. A mulher que perdeu uma moeda dentre 10 varreu a casa, acendeu a candeia e alegrou-se ao achar a moeda perdida. E aquele pai, do filho pródigo, que tinha ali 2 filhos, deu uma festa quando o pródigo voltou para casa. Então, irmãos, muitos tentam aí justificar o seu fracasso e esterilidade espiritual, dizendo que o importante é ser fiel. Mas a questão é que não existe fidelidade estéril. Algum tempo atrás eu li um livro chamado Igreja com Propósito, onde aquele autor corretamente ele afirma que a pergunta certa que devemos fazer não é o que fazer para a igreja crescer, mas o que está impedindo a igreja de crescer. Porque uma igreja saudável, ela vai crescer naturalmente. Porque se a busca do crescimento a qualquer preço está em desacordo com a palavra de Deus, a esterilidade espiritual de igual forma está. Vai ter muita gente, mas é uma igreja estéril. Olha, queridos, um dos grandes equívocos do movimento de crescimento da igreja, criado por um pastor americano, surgido lá no último quartel do século XX, foi bandear-se para os princípios pragmáticos na busca lá do crescimento numérico da igreja. Ele fala que, lá no seu livro, que a pregação poderosa para o crescimento da igreja, ele alerta para o fato de que pouquíssima ênfase foi dada à pregação e à oração nas obras escritas pelos alunos lá do Instituto de Crescimento da Igreja, para levar uma igreja ao crescimento numérico. E os especialistas aí em crescimento da igreja estão buscando as leis do pragmatismo em vez de se voltarem para os princípios divinos que são estabelecidos na palavra de Deus. Agora, irmãos, se nós quisermos, de fato, aprender sobre o crescimento saudável da igreja, nós devemos começar não com as técnicas do pragmatismo moderno, mas com os princípios estabelecidos pelo próprio Deus, registrados na sua palavra. Nós vemos que a oração e o ministério da palavra deveriam voltar a ocupar o centro da agenda da igreja, como aconteceu lá na igreja primitiva. Os tempos mudaram, mas os princípios de Deus não mudaram. Continua o mesmo. E nós não podemos substituir a pregação da palavra, regada pela oração fervorosa, pelas técnicas dos homens, pelas técnicas do pragmatismo. Deus continua chamando os homens para a salvação por meio de sua palavra, e somente por meio da sua palavra. Meus irmãos, a gente percebe hoje que muitas e muitas pessoas estão famintas, estão buscando alimento. Elas estão por aí dispersas, quais ovelhas sem pastor. Estão buscando pastos verdes, estão buscando fonte de águas limpas e pão fresco do céu. Mas em muitas mesas que vasculham à procura do pão do céu, só encontram alimento contaminado pelo veneno das tradições humanas, das novidades estranhas escrituras, do experiencialismo heterodoxo engendrado pelo enganoso coração do homem. Muitas pessoas aí, na ânsia de matar essa fome espiritual, não examinam com precisão essa qualidade do alimento que ingerem.
Gosto muito lá de Atos 17:11, que fala que os de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles receberam a palavra com toda avidez, mas eles examinavam cada dia para ver se as coisas eram de fato assim. Um povo que examina as Escrituras não vai comer alimento envenenado. Ele vai comer um alimento saudável, que vai nutrir a sua saúde espiritual, que vai satisfazer a sua fome de significado, que vai matar a verdadeira sede da sua alma. Hoje estamos vendo aí tanta gente comendo com sofreguidão tudo que encontram pela frente e descobre depois que o alimento estava contaminado. Por isso que a palavra de Deus diz assim: então saiu ao campo apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. A trepadeira era viçosa, luxuriante, frondosa, bonita, né? Tinha até mesmo resistido à forte seca, sobreviver ao longo do tempo de estiagem. Agora, meus irmãos, as heresias também, elas cruzam os séculos, elas perpetuam e envenenam as pessoas por séculos sem fim. Há muitas doutrinas que são atraentes, bonitas, desafiadoras, impactantes, que enchem os olhos, que têm aparência de alimento saudável, mas são puro veneno. Puro veneno. Meus irmãos, olha, que Deus possa abrir o seu entendimento e leve você para a palavra de Deus, para você crer que lá naquela cruz você morreu com Cristo, você foi crucificado com Cristo. Cristo só pode ser a sua vida o dia que você crê nessa verdade da palavra de Deus, que você está morto com Cristo. Romanos 6,7, a Bíblia diz assim: porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Você já morreu com Cristo? A minha doutrina não é assim. Na palavra de Deus não tem doutrina, tem vida, tem experiência, tem uma doutrina, chama-se Jesus Cristo. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. E enquanto você não crê que morreu com Cristo, você é um crente mexeriqueiro, religioso, fanático, completamente aí sendo avivado pelo emocionalismo, mas sem nenhuma vida espiritual. Que Deus abra teus olhos, meu querido ouvinte, e que você não procrastine, não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Amanhã você pode não estar mais aqui ouvindo esse programa de novo. Então creia hoje. Hoje, se ouvir da sua voz, não endureçais o vosso coração. Então creia que você morreu e você ressuscitou com Cristo. Aí sim, Cristo é a sua vida e você vai experimentar esse cristianismo verdadeiro. Olha, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus revele essa verdade no seu coração. Amém. Queridos, tenha aí uma ótima quinta-feira. Hoje teremos estudo a partir das 20 horas. Rua Jequitibá, 244, Vila Ideal. O nosso telefone, 3215-7508. Você pode ligar e solicitar esta mensagem que nós vamos dar de presente para abençoar a sua vida. Bom dia para vocês, graça e paz. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone 3215-7508, 3215-7508, ou então faça-nos uma visita e participe de uma de nossas reuniões. Atenção para os horários das reuniões. Todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas e também às 19 horas. A Igreja Batista Palavra da Cruz tem seu templo situado na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal.
bem próximo ao estádio do Teixeirão. Bom dia, graça e paz. Somente a ti, Jesus. Era uma oliveira com galho quebrado e um zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, nele fui enxertado, hoje tenho luz. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado através da fé. Eu posso dar fruto, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Zambujeiro bravo, não dá fruto bom, assim era ele no meu coração. Mas um belo dia tudo então mudou. Eu fui enxertado no meu Salvador. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado através da fé. Eu posso dar fruto, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado à oliveira, de todo o coração. Eu posso dar fruto e dar fruto bom. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo és, em ti fui enxertado através da fé. Eu posso dar fruto, enxertado assim.